Olá! Seja muito bem-vindo à nossa videoaula que vai falar com você hoje sobre o desafio de promover a aprendizagem e a avaliação significativas. Nós sabemos bem que falar de avaliação por si só já é um grande desafio. Culturalmente, a avaliação tem carregado aí uma longa jornada de superação de obstáculos, de um olhar menos quantitativo e mais qualitativo. E a partir disso, diferentes são as estratégias, diferentes são as possibilidades que podem te apoiar no acompanhamento de fato das aprendizagens que vão sendo construídas pelos estudantes, mas não só das aprendizagens. É importante nós considerarmos esse processo avaliativo como uma busca constante de evidências que também revelam desafios que precisam ser superados pelos estudantes, pela turma, e com esse olhar termos então um planejamento, um ajuste de rotas sendo pensado e sendo proposto para apoiar esse desenvolvimento e esse avanço de todos os estudantes a qualquer tempo, com diferentes estratégias. E para pensarmos então nas aprendizagens, e nessa avaliação significativa, veja bem, estamos trazendo aqui um olhar para processos que são significativos. Então, são aqueles que vão contribuir para o desenvolvimento desse estudante. E isso acontece em diferentes contextos. Não estamos falando exclusivamente de um contexto remoto, exclusivamente de um contexto híbrido ou exclusivamente de um contexto presencial. São estratégias que norteiam práticas pedagógicas, práticas avaliativas e que podem então acontecer em diferentes contextos, tá bom? E para a gente começar essa reflexão, eu trago aqui uma dessas estratégias, que é o uso das rubricas. A pergunta que eu te faço: o que são essas rubricas? E por que elas podem interessar nesse momento aqui da nossa conversa para favorecer as aprendizagens significativas e como ainda elas contribuem para essa avaliação em uma abordagem que é formativa. Você já ouviu falar em rubricas? Já utilizou? Se utilizou, em que contexto elas foram colocadas em prática aí na sua rotina escolar? Faça uma pausa nesse momento, registre algumas observações acerca desse questionamento, porque esse resgate, essa mobilização de conhecimentos prévios, ela é muito importante quando nós estamos pensando na construção dessas aprendizagens também para nós. Então, o que são essas rubricas, Será que elas de fato vão contribuir aí para aprendizagens significativas? Ou será que elas serão apenas mais um recurso de avaliação que ficará pautado em critérios classificatórios, quantitativos? Será que essa avaliação ela vai continuar sendo vista aí como uma avaliação punitiva e que pouco contribui para o desenvolvimento dos estudantes? Então, é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Quando nós pensamos em rubricas, precisamos primeiro olhar para o significado do nome rubrica. E ela tem uma origem do latim, cujo significado é tinta vermelha. E aí a gente tem outras palavras derivadas, O que é fazer uma rúbrica em algum documento? O que é vistar esse documento? É dar ciência ou chamar a atenção para pontos importantes, que é a origem desse termo. Então, antigamente, o termo designava a letra ou a linha inicial de um capítulo escrita em vermelho.
E por que se dava esse destaque? Porque era aquilo que você queria chamar a atenção. Então, essa linha inicial de um capítulo ou a letra inicial de algo era o que gostariam, né, na época, de chamar a atenção, para fazer com que as pessoas percebessem aquilo de outra forma. E aí tivemos, então, a designação do uso da palavra, né, rubrica, no sentido de dar destaque, de deixar em evidência aquilo que é mais importante. Com o passar do tempo, o uso também foi aplicado para aqueles grandes manuscritos que, para evitar que as pessoas lessem tudo de novo, grifava-se com a mesma proposta, né, de tinta vermelha, apenas as partes importantes daqueles manuscritos. Mais uma vez, temos aqui a ideia de dar destaque para esses trechos, chamando a atenção para o que era importante, o que você desejava destacar. Imaginem que no manuscrito são muitas informações. Se nós pegarmos qualquer texto para leitura, um livro, quantos de nós não grifamos aquelas partes que nós consideramos que são as mais importantes? Porque futuramente, quando eu quiser voltar naquele livro, ao invés de eu ler tudo novamente, eu vou olhar, ou pelo menos vou ter a minha atenção sendo direcionada para esses pontos que são os mais significativos da leitura. Existem outras estratégias atualmente para trazer essas marcas, para fazer essa rubrica acontecer, mas isso não veio ao caso. Aqui precisamos olhar agora como essas rubricas elas vão apoiando a construção de um processo avaliativo que busca, então, tornar evidente alguns aspectos das experiências, das vivências, das interações pelas quais os estudantes passaram ao longo de uma proposta, ao longo de uma situação de aprendizagem, tá bom? Então, as rubricas, olha só, deixei alguns termos em destaque já nessa tela. Se eu deixei em destaque é porque eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é bem importante. Tudo é importante, mas esses termos aqui são aqueles que nós gostaríamos de chamar a sua atenção nesse momento. Então, as rubricas, elas podem e elas devem ser utilizadas para acompanhar, olha que palavra importante, acompanhar, mas também para orientar o processo de ensino e aprendizagem. Eu acompanho o desenvolvimento das propostas, eu vou coletando pistas, né? Vou coletando evidências de como os estudantes estão se desenvolvendo ao longo daquelas propostas e a partir daí elas vão orientar. Orientar o quê? Orientar aquilo que já é uma potencialidade, como que eu posso avançar, mas também orientar aquilo que é um desafio, pensando em que estratégias eu posso utilizar, o que eu preciso replanejar para garantir a construção desses saberes, a construção dessas aprendizagens. Então, as rubricas, elas possibilitam uma visão, né, mais ampla desse caminho percorrido. É uma estratégia que vai te oferecendo argumentos para dialogar com esses desafios, para dar luz e visibilidade para as potencialidades e, com isso, orientar o planejamento, o replanejamento, o ajuste de rotas, a personalização de novas práticas e assim por diante. Então, temos aqui esse olhar pautado sempre na ideia de destacar algo. Com qual objetivo? Com qual intencionalidade? Acompanhar e orientar o processo de ensino e aprendizagem. As rubricas, então, pensando numa sistematização dos pontos mais importantes para pensarmos no uso das rubricas como uma estratégia de avaliação formativa e significativa, elas são ferramentas de apoio ao aprendizado dos estudantes.
ela vai dando a possibilidade de refinamento de diferentes habilidades. O seu propósito também pode incluir dar um feedback informativo para os estudantes, deixando que eles também percebam esses avanços e esses desafios e possam se autoavaliar dentro de todo o processo. Porque as rubricas, elas vão permitindo esse olhar de acompanhamento que eu falei na tela anterior. Então, elas vão auxiliando os professores na condução, na mediação dos processos de ensino e, ao mesmo tempo, é com essa construção que se faz no coletivo que os estudantes conseguem avançar em suas construções. As rubricas, elas precisam ser encaradas como um material qualitativo. Então, quando eu penso nesse acompanhamento, quando eu penso em feedbacks formativos e constantes, eu vou melhorando as relações e as interações realizadas em diferentes ambientes de aprendizagem e eu vou aos poucos rompendo com a lógica tradicional dos processos avaliativos. Porque quando a gente fala de avaliação, a primeira coisa que muitos estudantes pensam é nessa avaliação classificatória e punitiva. E só quando nós nos encontramos em situações adversas ou diferentes de um contexto presencial, é que nós começamos a repensar os métodos avaliativos que são utilizados. Então, quando o estudante organiza ali o seu raciocínio para o desenvolvimento de uma atividade e ele sabe que você vai avaliá-lo a partir de alguns critérios específicos, ele também consegue avaliar a sua entrega na realização daquela atividade. Quando ele vê que você vai, por exemplo, avaliar ele a partir da argumentação que ele utiliza para defender ou refutar uma ideia, ele sabendo que a argumentação é um ponto forte na sua avaliação, ele vai cuidar para que no momento da atividade, na discussão, no presencial, no online, não importa, ele consiga construir elementos que estejam para além do senso comum, que dialogue também com o conhecimento científico, que compare essas ideias e que permita criar novas ideias, novos conhecimentos. Só nesse exemplo, perceba que existe um processo cognitivo sendo mobilizado. Então, é uma ação intencional. Quando nós organizamos os critérios de uma rubrica, nós temos uma ação intencional e uma ação avaliativa intencional que precisa ser compartilhada também com os estudantes. No momento de dar o feedback, esse feedback ele não fica aleatório. É um feedback que também vai ser orientado pelos critérios que você estabeleceu dentro da sua rubrica, no planejamento da sua rubrica. Então, as rubricas, elas são qualitativas. Elas precisam descrever esses aspectos qualitativos. E o mais legal desse processo é que elas são personalizáveis. O que isso significa, né? Ela vai dando a possibilidade de percebermos algumas questões ao longo do processo que outros instrumentos de avaliação não permitem. Um instrumento que avalia sim ou não, certo ou errado, verdadeiro ou falso, apenas sem feedback, sem diálogo, sem reflexão, ele não vai permitindo que essas variações elas aconteçam. São dois extremos sempre, né? Ou certo ou errado. No caso das rubricas, ela vai permitindo essa autorregulação ao longo da construção das aprendizagens. Elas estimulam a metacognição. O que é essa metacognição? Como a gente fala das rubricas enquanto um processo, eu tenho aqui uma proposta de avaliação que vai trazer a argumentação. Então, o que eu preciso fazer para mostrar que eu estou conseguindo argumentar? A proposta, né, ela sempre vai dialogar com os objetivos de aprendizagem dentro de uma situação de aprendizagem. Mas pense que, se a proposta é comparar, a atividade forneceu elementos suficientes para essa comparação,
o estudante sabe que ele não pode falar só de um texto. Ele já sabe que a ideia é comparar. Então, ele vai precisar reunir elementos para estabelecer essa comparação. Elas vão exercitando a autonomia, essa capacidade de escolha, uma escolha crítica, né? E o estudante ele consegue perceber os seus pontos fortes, mas também aqueles pontos onde ele precisa potencializar um pouco mais os seus estudos, intensificar um pouco mais o seu olhar mais crítico, mais detalhado para conseguir avançar. Quando nós falamos que ela possui essa função reguladora e deve ser planejada com a intencionalidade, é exatamente por esses motivos que eu acabei de compartilhar. Quando nós mobilizamos, né, a construção de uma aprendizagem, no meio do processo, o feedback não é um feedback positivo, é o momento de parar, refletir e depois avançarmos em novas construções. Então, isso vai dando a possibilidade dessa autorregulação. Só que para isso, é muito importante que os critérios eles sejam coerentes com os objetivos que foram planejados. As rubricas, elas precisam garantir uma observação desse processo, né? Indicando caminhos para que os estudantes avancem e, ao mesmo tempo, indicando possibilidades, né? Alertando o professor para algumas possibilidades de ajustes, até mesmo na dinâmica da aula, na condução da aula. E como construir, então, uma rubrica com todas essas informações. Então, já sabemos que ela qualifica esse olhar, que ela dá destaque para pontos que são importantes dentro de uma proposta pedagógica, que ela vai destacar não só as potencialidades, mas também os desafios, né? Pensando em como a gente pode regular esses processos para os estudantes avançarem, que ela faz parte, é uma estratégia utilizada dentro de uma avaliação formativa. Esses são os pontos principais aí que nós acabamos de elencar aqui para falar de rubricas. Mas, como construir uma rubrica? Para você que já vivenciou, pode não ser novidade, mas ao mesmo tempo é importante você considerar alguns detalhes nessa elaboração para deixar sua rubrica ainda mais qualificada. Esse é o grande desafio, tá? Então, como a gente pode pensar nesse processo? Primeira coisa é definir os objetivos de aprendizagem. Se você não está trabalhando diretamente com objetivos de aprendizagem, você tem expectativas de aprendizagem. De uma forma ou de outra, grandes processos cognitivos intencionalmente precisam ser mobilizados com o desenvolvimento da atividade. Estabeleci que processos são esses, organizei os meus objetivos de aprendizagem, vou para a segunda etapa, que é pensar nos critérios. Dentro daqueles objetivos, o que é inegociável? O que é indispensável os estudantes saber, fazer, interagir, comunicar, registrar? O que é inegociável? Porque dentro de uma proposta nós temos algumas atividades ali que todas são importantes, mas nós temos aquelas consideradas inegociáveis e que precisam ser as atividades centrais para que esses estudantes avancem nas suas construções. Então, eu coloco quais são esses critérios que dentro daquela proposta eu considero inegociáveis. Passando ali para o item 3, eu penso na gradação. O que eu vou usar como gradação? E aqui um ponto de atenção é que, de acordo com a rede de ensino, essa gradação ela pode ser elaborada e ser proposta já considerando os instrumentos avaliativos que a rede utiliza. Nós temos redes que utilizam números. Então, aí você pode considerar essa gradação feita a partir de números. Mas nós também temos algumas redes que utilizam esses processos considerando ações plenamente satisfatórias, insatisfatórias. Então, são gradações que variam
e que tudo bem variar, não existe uma regra para estabelecer uma gradação e nem para escolher esses critérios. A única regra que nós temos é que eles precisam dialogar com os objetivos de aprendizagem. Isso sim é a parte inegociável. E aí sim, com os critérios estabelecidos e com a gradação definida, você pode organizar o documento e, a partir das propostas pedagógicas, das situações de aprendizagens, né, das atividades que vão sendo desenvolvidas, você cria a sua análise do caminho percorrido por esses estudantes. É claro que nós não deixaremos você sem um exemplo de como isso fica, tá? Então, a rubrica, antes de começar, antes de trazer esse exemplo, avalie se a rubrica que você criou, olha só, um checklist importante aí para você avaliar se essa rubrica, ela de fato vai atender aos seus objetivos de aprendizagem e às expectativas que foram elencadas lá no documento. Então, primeira coisa, ela tem objetividade? Ela consegue avaliar de forma objetiva? Ela é gradativa? Ela está explicando ali gradualmente a aprendizagem do estudante em relação a uma tarefa, como que essa atividade está sendo organizada, os momentos que ele vai discutir no grupo, pode ser uma atividade, pode ser um projeto. Ela é transparente, ela oferece transparente para que os estudantes saibam os critérios de avaliação e possam de fato se tornarem protagonistas desses aprendizados. E por fim, cheque se a sua rubrica possibilita uma visualização do processo, dando indícios ali de cada ponto, de cada etapa da situação de aprendizagem, de cada degrauzinho dessa grande escada que é a construção de uma aprendizagem, a construção de conhecimento. Então, olha só, já te mostrei algumas ideias do que você não pode desconsiderar na rubrica e já te mostrei também alguns passos importantes para que você faça essa construção. Fez a construção, checou objetividade, a gradação, a transparência e a visualização do caminho percorrido. Agora sim a gente pode pensar então no exemplo. Olha só. Geralmente as rubricas elas são organizadas em tabelas. Isso não é regra, você pode pensar na organização da maneira que você achar mais conveniente para o que você deseja avaliar. Porém, devo reforçar que a tabela, ela garante uma visão mais ampla desse processo, a partir dos pontos que você for sinalizando no documento, tá bom? Então, nós temos aqui o critério. Então, aqui você vai criar uma primeira coluna com os critérios. Você pode criar quantos critérios você quiser. Mas pense sempre que esses critérios precisam dialogar com os objetivos de aprendizagem e com as intencionalidades. E na frente, então, nós temos a gradação. Aqui no exemplo, a gradação vai do muito satisfatório para o insatisfatório. E no meio do caminho, nós temos satisfatório e pouco satisfatório. Vale ressaltar que quando nós trabalhamos com os extremos, é mais fácil você perceber as variações, né, a gradação dentro do critério. Quando nós aproximamos esse olhar para discutir o que é satisfatório e o que é pouco satisfatório, o critério precisa estar muito bem articulado para que realmente seja possível avaliar essa diferença, porque às vezes é muito tênue, é muito sutil essa diferença no critério e aí nem vai contribuir com o seu processo avaliativo, muito menos com essa percepção do estudante. Até mesmo o feedback, ele vai ficando comprometido, tá bom? E aqui eu trouxe outro exemplo, agora com o preenchimento já realizado, mas no processo de gradação, ao invés de trazer o muito satisfatório, né? O plenamente satisfatório, o insatisfatório, o parcial e o satisfatório, eu trouxe em números, do 4 ao 1.
Então, o critério 4 equivale à gradação, né, plenamente satisfatória que eu mostrei na tela anterior. E o critério 1 seria o insatisfatório. Qual o critério que a gente está utilizando aqui? Pesquisar casos de inovação. Então, você propôs ali uma atividade que tinha a seguinte expectativa de aprendizagem: pesquisar e analisar casos de inovação relacionados à criação de novos produtos. Então, dessa expectativa de aprendizagem, eu quero olhar especificamente para a pesquisa sobre inovação. Então, aquele estudante que todos os casos pesquisados por ele são pertinentes ao tema e trazem propostas de inovação, na minha gradação, ele está com gradação 4. Vou lá para o extremo. Nem todos os casos pesquisados são pertinentes ao tema e apenas alguns representam propostas de inovação. Então, ele não dialoga com o critério e o critério, então, não dialogando com o critério, não apoia a expectativa de aprendizagem que eu tinha ali no meu planejamento. Então, ele vai para a ponta ali, que seria o 1. Alguns casos são pertinentes e representam propostas de inovação. Alguns. Então, eu vou precisar ter um equilíbrio ali para poder saber o que eu estou representando como alguns. Dos 5 casos pesquisados, 3 se relacionam com o tema e 2 não. Então, percebam como é importante ter clareza na gradação a partir desses critérios, para que no momento em que você vá desenvolver o seu olhar e a sua avaliação, você consiga ter elementos para, de fato, trazer um feedback que seja formativo para os estudantes. Aqui vou usar outra gradação. Agora, ao invés de 4 itens, tenho só 3. O plenamente satisfatório, o satisfatório e o insatisfatório. Então, são siglas utilizadas em diferentes contextos. Aqui, a expectativa era analisar impactos sociais, econômicos e ambientais da biopirataria na Amazônia. Qual que é o objetivo que eu tirei ali como um critério que eu considerei importante para essa proposta? Identificar impactos ambientais em seus lugares de vivência. E aí eu vou para a gradação. Os exemplos relatados são de impactos ambientais e foram investigados nos lugares de vivência dos estudantes. Então, isso é plenamente satisfatório. Agora, se eu for para o extremo, os exemplos relatados são de impactos, mas nenhum foi investigado nos lugares de vivência dos estudantes. Eu estou com a gradação ali do insatisfatório. E o que seria parcialmente satisfatório? Alguns exemplos são dos lugares de vivência dos estudantes. Todos são impactos, mas apenas alguns são dos lugares de vivência dos estudantes. Então, perceba que eu consigo, a partir da gradação, orientar não só a minha avaliação do processo, porque daí eu vou criando vários critérios. Aqui a gente trouxe só um recorte para você compreender a construção de uma rubrica, mas aí eu vou trazendo critérios que dentro da situação de aprendizagem vai mobilizando, vai trazendo essas evidências do caminho percorrido pelos estudantes. E é claro que agora, a partir desses exemplos de construção, nós vamos conhecer como isso se materializa nas práticas das diferentes áreas do conhecimento. Veja só. Olá, professora e professor de matemática. Nesta videoaula, vamos colocar em pauta a questão: como propor e elaborar rubricas para uma avaliação formativa no processo de aprendizagem da matemática? Para isso, vamos rever o que estamos compreendendo por rubrica. Uma rubrica é um guia de avaliação baseado em critérios que consistem em uma gradação e de descrições das características para cada ponto dessa gradação. Uma rubrica pode ser do tipo analítica, ou seja, que apresenta diversas categorias de análise, como essas que estamos vendo na tela, ou uma rubrica do tipo holística, que fornece uma impressão global do trabalho de um estudante.
Podemos propor rubricas para diversas finalidades avaliativas e também por diversos modos de aplicação. Aqui eu vou trazer duas delas que são comuns. E esses dois modos de propor rubricas, eles são interdependentes, ou seja, né? Uma não depende da outra para ser proposta, mas as duas podem fazer parte do planejamento pedagógico docente, qualificando aí esse processo avaliativo. Então, um modo de propor rubrica é para a avaliação da aprendizagem, com foco na avaliação somativa, que é uma avaliação que serve aí como uma medida de resultados. E aí, nesse sentido, pode ser uma rubrica que reflita as aprendizagens esperadas para o final de cada atividade proposta ou ao final da sequência de atividades, buscando estimar o desempenho dos estudantes. Aqui, quem protagoniza o ato de avaliar é o professor ou a professora, e a rubrica auxilia o docente a trazer mais clareza dos aspectos qualitativos da avaliação. Então, em outras palavras, né, a qualidade ali, o atributo daquilo que se quer medir. Pode-se também compartilhar essas rubricas com os grupos de trabalho, de modo a estimular a avaliação entre pares. Então, por exemplo, os grupos de estudantes avaliam, por meio da rubrica, a apresentação do trabalho do outro grupo de estudantes. Podemos também propor rubricas com a finalidade da avaliação para a aprendizagem, com foco na avaliação formativa no processo de aprendizagem. Então, normalmente, elabora-se uma rubrica em compromisso com as intencionalidades pedagógicas e o que se espera que os estudantes aprendam ao longo de toda a sequência didática, e não só para as entregas das atividades dessa sequência. Aqui, o protagonismo do ato de avaliar é compartilhado entre professores e estudantes. Ou seja, é um contrato que o professor ou a professora estabelece com os estudantes desde o início da sequência didática. E aí isso, né, ajuda que os estudantes também possam fazer o uso da rubrica para se autoavaliar em processo, com apoio, claro, e mediação do docente. Bom, mas como elaborar uma rubrica? Aqui nós vamos fazer um exercício de elaborar uma rubrica analítica para apoiar a avaliação formativa ao longo de uma sequência didática para a área de matemática. A nossa sequência talvez já seja uma velha conhecida de vocês de outras oportunidades formativas. Ela tem como título a pergunta: como a matemática pode ajudar a investigar as mudanças climáticas? E para dar conta desta pergunta, os jovens vão fazer o seguinte percurso de aprendizagens. Eles serão sensibilizados, primeiro, a realizar uma atividade em pequenos grupos em que precisam responder como seria o gráfico que representa a quantidade de chuvas em sua região ao longo de um ano. A intenção aqui é que eles comuniquem seus conhecimentos prévios, tanto conhecimentos, né, que eles têm a respeito do tempo e clima de sua região, quanto da linguagem matemática para comunicar essa representação gráfica. No segundo momento, eles devem comparar e confrontar os gráficos e as hipóteses iniciais com os dados oficiais sobre o volume de chuvas de sua região ao longo de um ano. E aí notem que, se num primeiro momento a intenção principal era a criação de sentidos a partir dos conhecimentos prévios dos jovens, por meio ali da mobilização, sobretudo, né, da competência comunicação, aqui estamos num exercício contínuo de desenvolvimento, mobilizando com maior intencionalidade as competências conhecimento, por meio ali dos conhecimentos sistematizados das áreas, né, da matemática, das ciências humanas, em especial ali a geografia e também das ciências da natureza, e o pensamento crítico e científico ao estimular que os jovens comparem e identifiquem pontos comuns e divergentes sobre as hipóteses iniciais estabelecidas e representadas no gráfico que eles elaboraram na primeira atividade. Essa atividade vai requerer também que os jovens aprendam e coloquem em prática habilidades matemáticas, como, por exemplo, a habilidade de interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pela mídias, ou seja, né, quando eles buscam os dados oficiais sobre volumes de chuva,
que empregam unidades de medidas de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo sistema internacional, como o tempo, o volume de chuva em milímetros por metro quadrado. Após essa atividade, os estudantes, ainda em pequenos grupos, devem ampliar sua análise, que até então era olhar para os dados oficiais sobre o volume de chuvas de sua região ao longo de um ano, mas agora eles devem olhar também para as séries históricas sobre os índices pluviométricos nas últimas décadas, visando não só, decodificar o que as séries históricas apresentam, mas responder quais mudanças podem ser percebidas no regime de chuvas da região observada. Com esta análise, eles devem, em seguida, levantar hipóteses sobre o que acreditam que influencia na mudança do regime de chuvas e as possíveis consequências disso. Bom, com as hipóteses construídas, os estudantes deverão confrontá-las por meio de uma pesquisa exploratória que apresenta dados quantitativos que envolvem compreender as mudanças climáticas. Essa atividade ela tem como objetivo apoiar os estudantes no planejamento de uma pesquisa estatística, pois uma boa pesquisa quantitativa se faz em diálogo com a exploração qualitativa da complexidade da realidade. Aqui já estamos estimulando a habilidade, sobretudo no que consiste em interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas. Por fim, como fechamento dessa sequência didática, os grupos devem ser capazes de criar um texto ou um audiovisual usando o gênero jornalístico ou manifesto para informar, a sua comunidade escolar sobre as mudanças climáticas, usando recursos da matemática para comunicar, apresentando ali gráficos e dados quantitativos que ajudam a compreender as mudanças climáticas. Bom, agora podemos construir uma rubrica que apoie o olhar avaliativo de professores e estudantes para o seu processo de aprendizagem para essa sequência didática. E aí, o primeiro ponto é a gente traduzir essas intencionalidades formativas que vimos ao longo da sequência didática em categorias de análise. Aqui, determinamos as seguintes categorias analíticas. A primeira delas é compreensão e utilização dos conhecimentos matemáticos que estão em jogo, grandezas e variáveis pluviométricas, unidades de medidas e suas conversões, estudo gráfico de séries históricas, noções geométricas como área e volume. Uma segunda categoria diz respeito aos conhecimentos matemáticos e suas interrelações. Então, o que isso quer dizer, A familiaridade dos jovens com os dados meteorológicos, noções de diferenciações entre tempo e clima. Então, lá na primeira atividade, estávamos fomentando, sobretudo, a leitura dos jovens sobre o tempo, ou seja, a capacidade ali de eles observarem o tempo ao longo desse período mais imediato de um ano. Já na terceira atividade, fomentamos a análise das séries históricas, que são séries ali de um período de 30 anos, ou seja, estamos olhando aqui para o clima da região, que é o estado médio da atmosfera obtido através ali dos eventos de tempo durante um longo período. Bom, a influência das mudanças climáticas, os sentidos e impactos sociais do tempo e clima. Então, por exemplo, chover 50 milímetros ao longo do dia e chover 50 milímetros em uma hora, será que terá um impacto diferente nas cidades? Provavelmente, em alguns centros urbanos, chover 50 milímetros em uma hora pode causar alagamentos, em vários pontos da cidade. E isso também nos faz questionar sobre as políticas públicas e os sistemas de escoamento das cidades. Então, aqui nessa categoria, ela tem um forte compromisso com a perspectiva da educação matemática crítica. E deixo como sugestão de leitura o livro que leva este mesmo nome do autor Oleh Skovsmose. Continuando nas nossas categorias, a terceira delas é o pensamento científico, crítico e criativo. Então, aqui a gente está buscando avaliar a construção de hipóteses, a argumentação e análise comparativa dos dados. Já a nossa quarta categoria analítica diz respeito ao engajamento e colaboração nos grupos de trabalho.
A quinta categoria, sobre o produto final, né, o texto, o audiovisual, né, para informar, comunicar ou manifestar sobre as mudanças climáticas em linguagem matemática. E, por fim, o comprometimento e respeito aos prazos. Então, notem que temos categorias que levam em consideração os diversos objetos de conhecimento da área, mas também sua interrelação com outras áreas de conhecimento, bem como categorias que traduzem ali as competências cognitivas e socioemocionais que se espera que os estudantes desenvolvam, né? O pensamento crítico, a colaboração, o comprometimento. Nessa rubrica, estabelecemos 4 níveis de gradação. Agora, vamos olhar para o que ajuda a descrever cada uma dessas gradações para cada categoria em análise. No que se refere à compreensão e utilização dos conhecimentos matemáticos, o docente que avalia, ou o estudante que se avalia no nível 4, é aquele que é capaz de fazer interpretações adequadas das representações gráficas, por exemplo, reconhece adequadamente as legendas e o que elas significam para explicar a realidade, consegue perceber se um gráfico é tendencioso. Também, se consegue representar os dados em formato de gráficos adequadamente, então, exemplo, escolha adequada do tipo de gráfico, os eixos com representação adequada das grandezas e unidades de medidas, definição adequada da escala. Já no nível 2, vamos pegar aqui o nível 2, por exemplo, é o estudante ou a estudante que nem sempre consegue fazer boas interpretações, das representações gráficas. Quando precisa construir o seu próprio gráfico, até tem ideia de como fazê-lo, mas percebe que ainda comete muitos erros. Já na categoria conhecimentos matemáticos e suas interrelações, o estudante que se encontra ali no nível 4, é aquele que tem familiaridade com os dados sobre o tempo e o clima e consegue fazer uma boa interpretação da realidade climática de sua região e das mudanças climáticas. E consegue também comunicar essas relações utilizando adequadamente os conhecimentos da matemática. Já a avaliação dos estudantes em nível 1 é aquele que não tem familiaridade com os dados sobre o tempo e o clima e tem dificuldade em fazer interpretações da realidade climática de sua região e também sobre as mudanças climáticas. Em algumas situações, consegue comunicar o que sabe de maneira mais intuitiva, mas tem pouca segurança, se é adequada essas intuições, se elas têm ali, se ancoram na realidade. Tem também muita dificuldade em comunicar essas relações utilizando adequadamente os conhecimentos da matemática. Agora, já com relação ao pensamento científico, crítico e criativo, espera-se que os estudantes, vamos olhar aqui para o nível 4, construam hipóteses bem elaboradas e embasadas, com justificativas claras e conexão sólida com os conceitos de mudanças climáticas e impactos no regime de chuvas. O estudante também consegue fazer comparações detalhadas e precisas, com uma análise clara dos pontos de convergência e divergência entre as hipóteses e os dados oficiais sobre o regime de chuvas na região. Análise também aprofundada e crítica das séries históricas, destacando ali mudanças importantes e possíveis causas ou implicações das alterações climáticas regionais. Com relação ao engajamento e colaboração dos estudantes no grupo de trabalho, espera-se em nível 4 se o grupo trabalhou ali de forma coesa, organizada, inclusiva, soube lidar com qualidade com os conflitos que surgiram. Em nível 3, o grupo trabalhou de forma coesa, inclusiva, mas internamente não soube organizar as responsabilidades, sobrecarregando ali alguns integrantes. Em nível 2, o grupo trabalhou de forma organizada, no entanto, centralizou as decisões em poucos integrantes, caracterizando ali uma liderança vertical ou autoritária. Por fim, em nível 1, o grupo não soube lidar com os conflitos internos. Além disso, seus integrantes trabalharam de forma individual, sem trocas, diálogos ou decisões compartilhadas. Já na entrega e apresentação do produto final, vamos olhar aqui para o nível 4, Espera-se nesse nível
Um texto ou audiovisual criativo, bem estruturado, com conteúdo profundo e reflexivo, um uso eficaz do gênero escolhido ali, né, jornalístico, manifesto, para comunicar a mensagem, um uso adequado e bem consolidado da linguagem matemática, rompendo com o trivial. Já no nível 2, por exemplo, o grupo apresenta texto ou audiovisual com estrutura básica, né? Tem uma estrutura ali, mas sem profundidade ou clareza nas ideias. Escolha do gênero jornalístico manifesto pouco explorada e uso superficial da linguagem matemática. E por fim, na nossa última categoria, comprometimento e respeito aos prazos, o que descreve, por exemplo, nível 3 e 2 são, respectivamente, o grupo apresentou o produto final na data combinada, mas poucas entregas parciais foram realizadas fora do prazo combinado. E em nível 2, o grupo apresentou o produto final na data combinada, mas quase todas as entregas parciais foram realizadas fora do prazo combinado. Ou também, o grupo não estava pronto para realizar a apresentação no dia combinado, ainda que muitas entregas parciais tenham sido realizadas no prazo correto. Bom, para que esta rubrica não se torne um instrumento mecânico, podemos combinar tempos e espaços em nosso planejamento pedagógico para olhar para ela, né, junto com os estudantes, proporcionando feedbacks formativos, ao invés de apenas localizar, né, o estudante ou motivá-lo que ele mesmo se localize em um dos níveis da avaliação da rubrica, fazendo aí um exercício metacognitivo de autoavaliação. Mas isso já é um papo para uma outra oportunidade formativa. Até a próxima e não deixe de avaliar esta videoaula. Viu só? São muitas as possibilidades de usarmos a rubrica como um instrumento de avaliação que possibilita aí a construção de aprendizagens significativas. Temos não só as aprendizagens sendo significativas, como também o processo de avaliação que se torna um documento enriquecedor para que os estudantes possam identificar suas potencialidades, mas também em parceria com o professor, reconhecer os desafios e orientarem a partir disso o replanejamento, as novas estratégias e sempre a busca constante aí pela construção de aprendizagens. Então, recapitulando alguns pontos importantes do que nós falamos, as rubricas, elas podem ser utilizadas para acompanhar e para orientar o processo de ensino e aprendizagem. Ela vai buscando, com a organização dos critérios e o olhar para essa gradação, ela vai evidenciando, né, vai fornecendo pistas para o professor dessas potencialidades e dos desafios para a construção de um conhecimento. Com a organização de vários critérios, a gente consegue ter uma visão ampla do caminho percorrido e aí você pode organizar isso de acordo com a atividade, com um projeto, com um bloco de atividades, desde que isso esteja de fato te apoiando e apoiando os estudantes nessa caminhada. Alguns passos importantes para a construção dessa rubrica é pensar primeiro nos objetivos de aprendizagem ou nas grandes expectativas de aprendizagem, porque toda a situação de aprendizagem, toda a proposta, ela pauta-se nos bons objetivos de aprendizagem. Pensei nos objetivos, vou estabelecer os critérios, o que é inegociável naquele processo, o que não posso deixar de fora e que de fato evidencia essas aprendizagens. Passo para a elaboração da gradação, dialogando com o currículo da rede, com o projeto político-pedagógico da escola. A gradação você vai escolher dialogando sempre com aquilo que você tem na sua rede, podendo ser números, podendo ser letras. O importante é que ela te possibilite aí ter essa ideia de processo, tá bom? Organize o documento e aí sim, depois dele totalmente preenchido, você tem a possibilidade de analisar o caminho percorrido juntamente com os estudantes, fornecendo feedback, possibilitando autorregulação e assim por diante.
Como exemplo, geralmente as rubricas estão organizadas em tabelas, mas esse é só um exemplo, onde nós temos uma primeira coluna para elencar todos os critérios que devem ser considerados naquela atividade e depois na frente a gradação, neste caso saindo do muito satisfatório para o insatisfatório, trazendo ali duas variáveis de satisfatório e pouco satisfatório, onde nós precisamos ter critérios bem organizados para que essa separação ela de fato seja visível, para que a gente não tenha só uma separação para cumprir uma coluna de avaliação por rubricas. Não precisa. Se o critério ele não permitir essa visão do processo, você use muito satisfatório, satisfatório e insatisfatório como gradação. A quantidade de gradação, ela não interfere na qualidade da sua rubrica. O que interfere de maneira significativa nessa qualidade são os critérios que você escolhe para poder avaliar o processo formativo dos seus estudantes. E nós ficamos por aqui. Espero que tenha contribuído com as suas reflexões acerca do uso das rubricas como um potente instrumento de avaliação formativa e que apoia não só a construção de aprendizagens dos seus estudantes, como também o seu trabalho na mediação, no planejamento e no replanejamento dessas propostas. Não se esqueça de preencher o formulário de avaliação e computar também a sua presença nesse encontro. Até uma próxima oportunidade.